Máquinas agrícolas para plantio é o nosso assunto em máquinas agrícolas e implementos. Se antes nós falamos sobre o mecanismo de dosagem de precisão, nós falamos sobre o mecanismo dosador horizontal, nós também chamávamos e chamamos de dosador mecânico, agora nós vamos falar do mecanismo de dosagem vertical, também popularmente conhecido como sistema de dosagem pneumática. E para representar aqui eu trouxe uma imagem de um sistema que, é claro, utiliza esse princípio. Esse princípio que está baseado num sistema que é acionado por uma turbina. E aqui nós vemos já de cara que nós temos um acionamento a partir do controle hidráulico do sistema hidráulico do trator. Então nós utilizamos as válvulas VCR, as válvulas de controle remoto, para trazer a disponibilidade de óleo hidráulico para o acionamento da turbina. E nessa imagem geral, nós observamos que existe um pré-reservatório de sementes, e esse pré-reservatório de sementes vai alimentar o mecanismo de dosagem vertical. E veja, então aqui nós temos as tubulações que alimentam o sistema de dosagem vertical, e vejam que aqui do lado nós temos as tubulações do sistema pneumático. O sistema pneumático que vai produzir o vácuo para trazer a dosagem. Mas qual as principais vantagens desse sistema? Qual a principal vantagem de utilizar esse sistema com um princípio de acionamento pneumático? Nós vamos ter duas vantagens principais. A primeira vantagem vai ser no desenvolvimento de velocidade. Utilizando esses sistemas que utilizam o princípio de acionamento pneumático do dosador, a velocidade de deslocamento vai poder ser normalmente maior, vai poder ser 8 km por hora, até talvez 10 km por hora, mas geralmente, em linhas gerais, a velocidade de desenvolvimento vai poder ser maior quando comparado com o sistema de dosagem mecânica, baseado no dosador horizontal. Então essa é a primeira grande vantagem. Então está relacionada a essa limitação física. E a segunda vantagem é a necessidade de uma menor gama de discos de semente para o milho, para a soja, para as sementes graúdas como feijão. Enquanto nós vimos que no sistema de dosagem mecânica, o dosador horizontal, é necessário uma variedade, talvez dezenas de possibilidades de discos de dosagem para milho, para soja, aqui no sistema de dosagem pneumática, por meio desse sistema que nós vamos ver de uma forma aprofundada neste vídeo, vai ser necessário uma quantidade muito menor, talvez somente um disco dosador para soja vai ser suficiente para atender qualquer tipo de variedade de semente de soja. Talvez um único disco de dosagem para milho vai ser suficiente para atender qualquer uma das variedades de milho. Então, essa é a grande vantagem. Ou, vamos aqui pontuar que nós falamos em duas grandes vantagens. Vamos ainda, antes de detalhar os componentes desse mecanismo do dosador vertical, vamos falar que é possível fazer dois tipos de acionamento do sistema pneumático. Então essa turbina, que aqui está representada nesse outro modelo de um outro fabricante, nós podemos observar que esse sistema pode ser acionado utilizando a tomada de potência do trator. Então, através do cardan, nós temos uma tomada de potência que aciona esse sistema, o sistema pneumático. Porém, nesse caso, nós vamos ter limitações de regulagem
porque nós temos limitações no controle da velocidade aqui de rotação. Então, de certa forma, isso traz uma limitação de capacidade de acionamento de várias linhas. Então, normalmente, nós vamos observar essa turbina sendo acionada pelas válvulas de controle remoto, ou melhor dizendo, pelo sistema hidráulico do trator. Porém, é claro que nós temos sempre um porém, é claro que nós vamos ter que sempre observar na seleção da máquina se há compatibilidade na capacidade de vazão hidráulica entre a demanda que nós temos para o acionamento da turbina com a disponibilidade de vazão hidráulica do trator. E um outro adendo, para o acionamento da turbina, também vai ser necessário que o trator tenha uma válvula de retorno livre. Então, nesse caso do acionamento do motor que aciona a turbina, nós vamos utilizar as válvulas de controle reguláveis que trazem a possibilidade de acionamento de um motor. Além disso, nós vamos ter a entrada na válvula de retorno livre. Então, basicamente, aqui nós temos 3 tubulações. 2 tubulações associadas com a entrada e saída no motor, a entrada e saída no motor, né, para nós termos o acionamento do motor hidráulico, e vamos ter também o retorno livre. Mas quando que vai ser acionado esse retorno livre? É claro que no caso de ocorrer uma sobrepressão nesse motor, uma sobrepressão de óleo no motor, é necessário ter um retorno livre para o tanque. E é essa função, então, que é trazida por essa válvula de retorno livre. Depois nós vamos também mostrar umas outras imagens que vai ficar mais fácil nós observarmos essas 3 tubulações. Essas 3 tubulações que são interligadas, então, principalmente nas válvulas de controle remoto do sistema hidráulico do trator. Bom, agora sim nós vamos ver um vídeo que mostra os componentes e os princípios de funcionamento do sistema pneumático, mas agora nós vamos focar principalmente no mecanismo de dosagem vertical. Então, nós vamos aqui apresentar alguns componentes principais desse mecanismo, que é o dosador vertical. Nós estamos aqui mostrando um modelo, porém nós vamos observar que as características entre os modelos são muito semelhantes. As características do princípio de funcionamento, elas independem dos modelos. O princípio de funcionamento é o mesmo. É claro que nós vamos ter designs diferentes, componentes que diferem na sua forma, no seu tamanho, mas o princípio de funcionamento é igual. E aqui então nós vamos dar um destaque para o princípio de funcionamento desse mecanismo. De qualquer forma, independente do sistema de mecanismo, independente do sistema de dosagem vertical, pneumático, nós sempre vamos ter um fácil acesso à parte interna. Por quê? Porque é necessário sempre, quando se faz, é necessário sempre se ter um acesso ao disco de dosagem de semente. Por quê? Porque é necessário se fazer a manutenção, é necessário se fazer a troca desse disco quando se vai fazer a semeadura de uma outra cultura. Então sempre é necessário se ter um fácil acesso ao disco dosador vertical. Vejam que nesse caso é indicado que existem 3 a 4 kits. Um kit que vai ser dedicado, por exemplo, para soja, um outro kit que vai ser dedicado para algodão e sorgo, e um outro kit com disco dedicado para milho, e ainda um outro finalizando sendo dedicado para a semeadura de feijão. Então vejam que a necessidade de toda aquela gama de discos que nós tínhamos para o caso dos dosadores horizontais,
do dosador horizontal, um sistema de dosagem mecânica horizontal, agora nós temos uma simplificação. Além disso, nós vemos também que nesse caso, nós podemos observar que o sistema possui um expulsor de semente. Além do expulsor de semente, nós podemos também aqui destacar esse mecanismo que faz uma ordenação das sementes, evitando que tenha sementes duplas sendo dosadas. E esse mecanismo é chamado de singulador, esse mecanismo que eu estou trazendo destaque. E além desse singulador, nós também vamos observar um rolete que ajuda na expulsão das sementes. Sempre, é claro, independente do modelo, é necessário ter, então, esse fácil acesso e fácil ajuste. Também a possibilidade de fechar a linha de plantio, a linha de semeadura. Alguns modelos têm a possibilidade de ter um visor para trazer uma melhor visualização sobre a operação e funcionamento. E agora vamos falar do mecanismo em si, que traz o princípio, que traz inclusive o nome para esse sistema de dosagem, um sistema de dosagem pneumática. Vocês viram que enquanto nós temos a alimentação de um lado, a alimentação da semente de um lado sendo realizada por um tubo, no outro lado nós temos uma tubulação que traz uma sucção do ar, ou seja, uma pressão negativa de ar. E essa pressão negativa de ar, nós vamos ver qual o efeito que traz. Bom, essa pressão negativa de ar vai fazer com que as sementes elas fiquem presas no disco, fiquem presas junto aos orifícios do disco. E vejam aqui também, prestem atenção na ação do singulador de sementes, evitando que as sementes fiquem duplas em relação ao orifício. Vamos voltar aqui para dar mais um destaque novamente para a ação do sistema pneumático que faz a sucção do ar, trazendo essa pressão negativa, essa pressão pneumática negativa. E vamos aqui novamente observar o princípio de funcionamento. Então, vejam que as sementes elas são succionadas junto aos orifícios do disco que está sendo acionado de uma forma mecânica. Esse disco, então, existe um sistema de transmissão que aciona esse disco em rotação e a pressão do ar faz com que as sementes fiquem alojadas junto aos orifícios. Porém, veja que em uma parte do disco ocorre a cessão dessa pressão. Então vamos voltar aqui nessa parte do disco. Vejam que a semente, nessa porção, ela se desloca na direção do tubo, porque nessa região ocorre a cessão da pressão negativa. Então, nessa região não existe mais a pressão de vácuo. E isso faz com que a semente seja encaminhada para o tubo que faz a guia da semente até o sulco. Então, esse é o princípio do sistema pneumático, baseado em sucção, baseado simplesmente pelo princípio da pressão. Agora que nós já vimos os princípios de funcionamento de um sistema pneumático para dosagem de sementes, um sistema de dosagem vertical, vamos observar alguns componentes gerais desse sistema. Agora nós vamos ver então um outro modelo que compõe, é claro, os mecanismos de forma semelhante. Então nós vemos, que o sistema ele possui basicamente duas partes. Numa das partes nós vamos ter a alimentação das sementes. Nesse caso aqui nós vemos, que a alimentação é realizada por esse duto que traz as sementes para a parte inferior do sistema. E esse sistema ele pode ser aberto. Ele tem que ter uma fácil abertura para ter um acesso pelo operador
um acesso aos mecanismos, como por exemplo o disco de semente. Também acesso aos mecanismos, como eu falei para vocês, o mecanismo singulador, que tem a função de não deixar que ocorra, que tenha problemas com plantas duplas, né, com sementes duplas sendo conduzidas para o tubo. E também nós vamos aqui destacar o mecanismo que faz a expulsão das sementes ou ejeção das sementes. Enquanto nós temos de um lado essa parte bipartida em que nós temos a alimentação da distribuição das sementes, na outra porção nós temos a parte dessa carcaça ou desse chassis em que nós temos a sucção do ar, a parte que traz a sucção, a pressão negativa de ar. E vejam que essa pressão negativa de ar ocorre nessa região que eu estou destacando. E já nessa outra região, é a região onde ocorre a cessão, ocorre a parada da pressão negativa. Aquela pressão, reduzindo-se a pressão, a semente ela vai ser então conduzida para o duto. Principalmente também porque ela tem esse auxílio da expulsão, né, realizada pelo rolete, como nós vemos aqui, na posição em C. Temos também a montagem do disco sobre a carcaça, sobre essa carcaça, e vemos que esse disco ele é acoplado a essa parte, né? Esse disco, na verdade, ele é acionado, né? Ele tem um acionamento mecânico, esse disco, e ele é preso utilizando uma cupilha. Agora, vamos lançar mão de mais um vídeo para nós detalharmos um pouco mais o funcionamento e também mostrar um pouco mais sobre esses princípios do sistema pneumático utilizado para a dosagem de sementes. Nesse caso, nós temos então uma visão geral da semeadora. Antes nós tínhamos visto um vídeo, né, que mostrava o mecanismo, e nesse caso em específico, como ela é uma semeadora grande, nós vamos ter um reservatório de semente central, e nesse reservatório de semente central, ele faz a alimentação de um pré-reservatório. E nesse pré-reservatório possui uma pressão positiva também produzida pelo sistema pneumático, e essa pressão positiva ela vai trazer a alimentação da semente para a linha. Então, a alimentação da semente não é até a linha não é realizada por gravidade, é realizada por uma pressão positiva aplicada pelo sistema pneumático, pela turbina. Então vamos aqui continuar o vídeo para nós observarmos mais detalhes. E a partir dessa alimentação, apesar do modelo ser um pouco diferente, veja que o princípio de funcionamento é similar ao que nós estávamos falando. Existe a alimentação utilizando uma pressão positiva, já que existe um deslocamento significativo dessa semente desde o reservatório central até a linha. Depois, na outra porção, nós vamos ter, nessa outra tubulação que está aqui mais cinza, nós vamos ter a sucção para produzir o efeito, né, da semente ser ordenada junto aos orifícios. E esse disco está sendo acionado por um sistema mecânico. Com a disponibilidade de uma potência mecânica, existe o acionamento desse disco. E depois nós vemos aqui as sementes, né, naquela região onde o vácuo é parado, né, o vácuo é cessado, o vácuo é cortado, a semente depois ela é ordenada para ser distribuída junto ao tubo. E para isso, é claro, nós vimos também que existe o rolete que faz essa expulsão das sementes. Ali também, né, nós temos um destaque para o princípio, né, de acionamento, né, mostrando o acionamento da turbina. Também é interessante nós falarmos que a partir da válvula de controle regulável de fluxo óleo hidráulico, nós podemos controlar a quantidade de fluxo óleo hidráulico.
com uma maior vazão ou uma menor vazão. E essa quantidade de fluxo óleo hidráulico vai influenciar diretamente na pressão de vácuo. E é o que está sendo indicado através desse manômetro, a pressão de vácuo lá na linha. E é claro que essa quantidade de pressão de vácuo vai depender de cada modelo, mas é claro que, independente do sistema, nós temos que ter consciência que após, né, a operação ou durante a operação, deve ser, é claro, ser observado se essa distribuição de semente está sendo realizada de uma forma adequada. E como que nós observamos isso? Caso nós tenhamos falha na linha de plantio, e isso é observado abrindo o sulco, como está sendo mostrado aqui, caso observemos que existem falhas, isso aí é claro que é um sintoma de vácuo insuficiente. Então é necessário aumentar a pressão de óleo, ou melhor dizendo, aumentar o fluxo de óleo. Porém, o contrário também é verdadeiro. Caso observemos que existem sementes duplas junto ao suco, isso pode ser um sintoma de pressão mais que elevada junto ao sistema pneumático. Então vai ser necessário fazer a redução desse fluxo óleo hidráulico. E isso é controlado a partir desse controle sobre a válvula. Nós já falamos também que nessas semeadoras que são maiores, esse transporte da semente desde o reservatório central até a linha de semeadura é feita por um fluxo positivo de ar. Então nós temos uma pressão positiva de ar que traz a semente até esse reservatório. Esse reservatório onde nós temos, junto desse reservatório, o mecanismo de dosagem vertical. E do outro lado, nós vamos ter, é claro, a pressão negativa que produz o vácuo para fazer a dosagem, então, utilizando esses princípios do sistema pneumático. Agora, vamos aproveitar para mostrar um outro vídeo, para dar um destaque também, para falar um pouco sobre esse acionamento lá do disco vertical, o disco que faz a dosagem das sementes nesse sistema pneumático. Então, vejam que aqui nós temos, né, uma entrada, né, de potência a partir de um eixo horizontal, e esse eixo horizontal traz essa potência para esse outro eixo. Então aqui nós temos uma mudança de direção na disponibilidade da potência. Provavelmente aqui nós temos engrenagens cônicas, ou então podemos também pensar em algum outro mecanismo, como por exemplo um eixo, uma junta universal, mas provavelmente aqui nós temos, por exemplo, engrenagens cônicas, e aqui novamente uma mudança na direção da disponibilidade da potência. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que esse acionamento, né, desse disco vertical, ele é um acionamento mecânico. E é claro que depois nós vamos ter o auxílio, né, da pressão positiva e da pressão negativa, a pressão positiva para trazer a disponibilidade de semente e a pressão negativa para fazer a dosagem. E depois, né, apesar que, como eu disse já para vocês, né, independente do modelo, independente do fabricante, o sistema é bastante semelhante. Os componentes principais são semelhantes. Para finalizar, eu quero mostrar para vocês que eu falei no início do vídeo que nós tínhamos duas principais vantagens na aplicação desse sistema pneumático. Nós temos a vantagem relacionada ao desenvolvimento da velocidade, nós temos a vantagem também de poder ter menos trocas, né, de discos de sementes,
E ainda uma última vantagem. Então vou falar agora no final do vídeo uma terceira vantagem. Vejam que aqui nós temos uma largura operacional bastante significativa. Então, como terceira e última vantagem desse sistema pneumático, é a possibilidade de trazer uma operação com uma largura operacional bastante significativa. Porque é claro que a partir de um reservatório central, nós podemos fazer o transporte da semente utilizando a pressão positiva. A pressão positiva, então, traz a semente dessa posição central até essa linha que está aqui mais na extremidade. Então, essa é uma das vantagens. E para isso, vejam que nós temos seções de sistemas pneumáticos, né? Seções de turbinas. Então, vejam que aqui, no mínimo, nós temos uma, duas, três, quatro turbinas que fazem o auxílio para trazer essa semente por uma pressão positiva e depois nós vamos ter uma pressão negativa auxiliando junto à linha de distribuição. Então, contabilizando no mínimo, três vantagens principais: deslocamento de velocidade, menos troca de discos e possibilidade de uma largura efetiva maior.